Olá, buenos dias, chicos, chicas, como estão? Espero que bem. Bom, hoje em nossa aula nós falaremos aí um pouquinho sobre las horas, né? Como perguntar las horas em espanhol, como dizer las horas em espanhol e alguma atividade, ok? Então, nós temos aí las horas. As horas em espanhol são expressas de maneiras diferentes em relação ao português. Nós temos aí 4 expressões utilizadas para perguntar as horas em espanhol, que são elas: que hora es? Que hora tiene? Tiene hora. Pode dizer-me que hora es? Então, aí você pode utilizar uma dessas 4 expressões para estar perguntando a alguém as horas em espanhol, ok? Você pergunta para mim, que hora es? Eu posso dizer, são as 2:30. São 2:30. Ou então, é la 1:35. É 1:35, tá certo? Então, nós podemos utilizar qualquer uma dessas expressões aí para perguntar as horas em espanhol. Tiene hora? Sí, es la 1:22. Ou pode dizer-me que hora es? Puedo. Ou sí, claro, são las 3:40. E assim sucessivamente, tá bom? Então, aprendam aí essas 4 expressõezinhas para poder perguntar as horas em espanhol. E também nós utilizamos aí, para responder as horas em espanhol, o verbo ser, tanto no singular como no plural, e também os artigos lá ou las, que são os artigos femininos, lá e las. Então, nós observamos aí que utilizamos tanto o singular como o plural com o verbo ser e também com o artigo feminino. Quais são aí, como é que fica aí o verbo ser no singular? Ele fica es, la 1:15. E no plural, son, S-O-N, son las 2:23, ok? E os artigos femininos lá e las. Veremos aí nos nossos exemplos. Eu tenho es la 1. Então, se você me pergunta que hora es? Eu posso dizer es la 1 ou es meio-dia, são las 8, são las 3:30, são las 13:30. Nós observamos aí acima nos nossos exemplos que eu fiz uso do verbo ser tanto no singular como no plural. Como, tia? Quando é que eu vou saber utilizar o singular ou o plural? Observem que nós temos aqui a hora una, ok? Una. E eu tenho meio-dia. Então, una e meio-dia estão no singular, ok? Então, olha, quando você vai informar a hora a partir de 1h até 1:59, você vai utilizar aí o verbo ser na terceira pessoa do singular, que é es. Vai expressar também meio-dia ou medianoite, você também vai utilizar no singular, que é es. Então, aqui também, por exemplo, quando você vai dizer que é 1:48, você diz da seguinte forma: es la 1:48. Então, observem que, enquanto eu estiver utilizando 1h para expressar 1h, eu tanto vou utilizar o verbo ser na terceira pessoa do singular, que é es, como o artigo feminino lá também no singular, tá certo? Então, lembremos, de 1h até 1:59, eu vou dizer es la 1:30, es la 1:15, es la 1:02, es la 1:59 e assim vai. Então, enquanto eu estou utilizando 1h, eu digo es la 1 e os minutos que tiver. Também, quando eu vou dizer meio-dia ou medianoite, eu utilizo o quê? Es meio-dia ou es medianoite. Já no caso, quando nós vamos utilizar as horas, né? Dizer as horas a partir de 2h, nós iremos utilizar aí o quê? Som, porque no caso 2 já é plural, né? 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, a partir das 2h, nós utilizamos aí o verbo ser na terceira pessoa do plural, que é som, mais o artigo las, que aí está o artigo feminino no plural, tá bom? Concordando com a hora que vai estar também no plural.
igual nós temos. São as 8, são as 3:30 ou são as 3:30, tá certo? Então, lembrem-se disso. Com 1 hora, eu uso es la. Com meio-dia, medianoite, eu uso es. A partir de 2 horas, eu uso son, las e digo a hora, tá ok? Aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Vocês viram aqui nos nossos exemplos, para eu dizer meio-dia, eu disse meio-dia. Então, diferentemente do português, que meio-dia e meia-noite é separado por hífen, no espanhol, elas não serão separadas. Eu digo media-noite, meio-dia. E não é meia, né? Media-noite, meio-dia, porque media está concordando com noite, que é feminino, e medio está concordando com dia, que é masculino, tá certo? Então, uma única palavra, medianoite, meio-dia, ok? Muito bem. Nós temos aí um quadrozinho com algumas expressões e locuções relacionadas com as horas. Então, se você me diz, a que horas você vai à casa da sua prima? Eu posso dizer, hasta las 10, até as 10 horas eu chego lá. Ou então eu poderia dizer, alrededor de las 7, por volta das 7. Ou eu poderia dizer, ao meio-dia, ok? Então, são essas expressões aqui que você pode utilizar para estar aí indicando mais ou menos o tempo em que você vai fazer determinada coisa. E lembrando que nós temos aqui, utilizando essas expressões com os números, por exemplo, 2, 7, 3, 1, 10, meio-dia, medianoite, 7. Eu poderia trocar, ao invés de 7 em ponto, eu poderia dizer 8 em ponto, 2 em ponto, ok? Da mesma forma, hasta las 10 eu poderia dizer hasta las 2, hasta las 9 e assim sucessivamente, tá bom? Então, vejamos aí, nós temos cerca de las 2, que é perto das 2. Se eu quisesse dizer cerca de las 4, então perto das 4, tá certo? Alrededor de las 7, por volta das 7. São quase las 3, são quase 3. Es una hora más, daqui a 1 hora. Hasta las 10, até as 10 horas. Al meio-dia, ao meio-dia. À medianoite, à meia-noite. 7 em ponto, que é 7 em ponto, tá bom? Lembrando aí que nessas expressões aqui, eu posso trocar o número 2, 7, 3, 1. No caso aqui, se es una hora más, né? Então, aqui eu poderia dizer, são 2 horas mais, né? No caso, eu teria que, lembrando, ó, são 2 horas mais. O verbo aqui mudaria, né? De certa forma. Hasta las 10, eu poderia dizer hasta las 2, 9 e assim sucessivamente, tá bom? Então, é interessante aprender aí essas expressõezinhas, porque eu posso cobrar, tá bom? Dando continuidade, nós temos aqui esse relógio que está indicando aí como você escrever, responder as horas aí em espanhol. Então, eu posso pegar qualquer uma das 4 expressões utilizadas para fazer essa pergunta e responder aí da seguinte forma. Como nós já vimos, eu expliquei para vocês que de 1 hora até 1:59, nós utilizamos aí es la una. Es la una, é isso? Já no caso, a partir das 2 horas até as 11 e até as 12, né? Eu utilizo o quê? Son las 12, ok? Então, vejamos. Sabemos que o número 1, ele representa 5 minutos. Então, ó, es la 1:05, nós utilizamos aí o Y, que representa o Ezinho do português, né? É 1:05, então, es la 1:05. Sendo que esse Ezinho, pelo amor de Deus, vocês lembrem aí, porque geralmente escrevem e não é o Y, tá certo? Lembrem-se disso também. Então, eu poderia dizer, es la 1:05, es la 1:10, es la 1:15, o quarto, eu explico já para vocês isso daqui, tá bom?
Da mesma forma, são as 12h05, são as 12h10, são as 12h15 e assim sucessivamente, ok? Então, vejamos. Quando eu tenho das 12 até as 3, eu tenho o quê? Um quarto de uma hora, não é isso? Ó, um quarto de uma hora, um quarto de uma... Das 12 às 3, né, o número 3, que é 15 no caso, eu tenho um quarto de uma hora. Do 15 até o 30, que é o 6, eu também tenho um quarto. Que juntando os dois, de 12 até o 6, que representa o 30, eu tenho o quê? A metade, né, de uma hora. Então, vejam, quando eu utilizo aqui para eu expressar que são 15, eu tanto posso dizer 15 como eu posso dizer quarto, tá certo? Então, se eu quero dizer que são 2h15, eu posso dizer são as 12h15 ou são as 12h15. Por que quarto, tia? Porque esses 15 minutos, ele representa o quarto de uma hora, ok? Então, ó, quando você tem a numeração, os minutos em 15, você tanto pode dizer 15 como quarto, tá ok? Lembre-se, por que quarto? Porque o 15, ele representa um quarto de uma hora, tá bom? Então, da mesma forma, quando eu quero dizer que são 30, por exemplo, são as 12h30, eu também posso dizer são as 12h30. No português, você também não diz? São 2h30, né? Ou é 2h30. Da mesma forma aqui, nós podemos dizer são as 12h30, porque meia, o 30 é a metade de uma hora, ok? Então, tem essas duas formas, são as 12h30 ou são as 12h30, tá certo? Outra coisa, do 12 até o 30, que representa aí meia hora, eu utilizo as horas normais, por exemplo, es la 1h05, es la 1h10, es la 1h15 ou es la 1h15, es la 1h20, es la 1h25, es la 1h30 ou 30, aliás, es la 1h30 ou es la 1h30, ok? A partir aqui do 35, eu tanto posso dizer, por exemplo, es la 1h35, como eu poderia pegar já a hora completa, por exemplo, se eu quero dizer que é 1h35, aí eu já posso dizer, são las 2 menos 25. Por quê? 1h35 vai dar que horas? 2 horas, não é isso? E quantos minutos faltam para chegar até as 2 horas? Faltam 25 minutos. Então, eu tanto posso dizer a hora exata, es la 1h35, como eu posso dizer já a hora que vai dar, por exemplo, já são 2 horas menos 25. São as 2 menos 25, ok? Como nós temos aqui, es la 1h35 ou são as 2 menos 25. Da mesma forma aqui, se eu quero dizer es la 1h40 ou então são as 2 menos 20. Se é 1h45, se é 1h40, nós vamos chegar a que horas? 2 horas. E para chegar até as 2 horas, quantos minutos faltam? 20 minutos, não é isso? Então, eu tanto posso dizer es la 1h40, como eu posso dizer são las 2 menos 20, ok? Pronto. Da mesma forma, es la 1h45, ou eu posso dizer são las 2 menos 15 ou menos quarto. Lembrando aí que quando nós falamos sobre os 15 minutos, nós estamos falando de um quarto da hora. Então, aqui eu tanto posso dizer es la 1h45, como eu posso dizer são las 2 menos quarto ou menos 15, tá certo?
Aí, até chegar ao 55. Es la 1:55 ou son las 2 menos 5, tá bom? Entenderam aí? Eu espero que sim. Da mesma forma com todos os números. Por exemplo, son las 5:40 ou son las 6 menos 20, ok? Então, da mesma forma com toda a numeração. Tá entendido, meus amores? Eu espero que vocês estejam compreendendo. Qualquer dúvida, pelo amor de Cristo, me procura que eu tiro, tá certo? Bom, e aqui nós temos, quando nós iremos falar sobre as horas no período da manhã, de la mañana, AM, de la tarde, PM, de la noite, PM também, tá certo? Entendido até aí? Observando que a partir do 21, lembram lá que eu falei sobre os números na nossa aula anterior? A partir do 21 até o 29, eu utilizo uma palavra só, não é separado, tá bom? E também, quando eu quero dizer a hora exata, né? Por exemplo, son las 12 em punto, son las 2 em punto, son las 3 em punto. Então, quando é a hora exata, 3 horas, 4 horas, eu utilizo essa expressão em punto. Por exemplo, son las 5 em punto, tá certo? Entendido? Espero que sim. Dando continuidade, nós temos aí alguns exemplos para vocês observarem melhor. Por exemplo, 12 horas. Eu posso dizer son las 12 em punto ou simplesmente son las 12. Ou posso dizer aí, se for da tarde, es meio-dia, ok? Então, eu tanto posso dizer son las 12 em punto, son las 12, mas mais utilizado são las 12 em ponto, tá certo? Ou posso dizer es meio-dia, tá bom? 5:30, eu diria o quê? São las 5:30 ou são las 5:30. Então, eu tanto posso utilizar média como eu posso utilizar 30. Lembrando, né? Porque os 30 minutos é a metade de uma hora. 1:45. Então, eu tenho 3 formas para expressar essa hora. Eu tenho son las 2 menos quarto, né? Você tem aqui 1:45. Nós vamos chegar a que horas? Às 2 horas. Mas faltam quantos minutos? Faltam 15 minutos, que também pode ser chamado de quarto. Então, eu tanto posso dar a hora já exata, a que nós iremos chegar, dizendo quantos minutos faltam. Son las 2 menos quarto. Ou eu poderia dizer, es um quarto para las 2, ou seja, faltam 15 para as 2. Es la 1:45, tá bom? Mais utilizado a primeira e a terceira. Son las 2 menos quarto, ou es la 1:45, ou es la 1:45, tá certo? Então, lembrem aí dessa escrita. 4:05, são las 4:05. Então, para especificar essa hora, só temos uma forma, são las 4:05. Para 6:40, eu posso dizer, são las 7 menos 20, né? Vai dar 7 horas, só que faltam quantos minutos? 20 minutos. Então, são las 7 menos 20, ou são 20 para las 7, ou são las 6:40, tá certo? Então, para essa hora, eu também posso utilizar uma dessas 3 formas. 4:15, eu posso dizer de 2 formas. São las 4:15, ou são las 4:15. Lembrando aí do quarto, que é um quarto de uma hora. Então, eu tanto posso dizer quarto como 15. Outra coisa, lembrando que a palavra quarto aí é com C e não com Q, tá bom? E é Y, e não é. 7:25, 19:25, nós diremos o quê? São las 7:25. Então, para essa hora também nós só temos uma forma. São las 7:25. 6:50, eu tenho. São las 7 menos 10.
Son las 6:50 ou son 10 para las 7, tá bom? Então, vejam aí que a partir do 35, dos minutos e 35, eu posso ter 3 formas diferentes para expressar as horas, ok? Já no caso, até 30, eu tenho apenas uma forma. Diferente do 15, que eu posso dizer son las 12:15 ou son las 12:15, tá bom? Observem também que nós temos aqui o 16 e temos aqui o 19. No português, nós poderíamos dizer 16 horas e 5 minutos, 19 horas e 25 minutos, que aí vai representar o 4 e o 7, né? No espanhol, você diz o quê? A hora mesmo, não vai dizer son las 19, você vai dizer o quê? Son las 7, son las 4, tá bom? Eu não digo 11, aliás, eu não digo depois de meio-dia com os números, por exemplo, 14, 15, não, eu digo a hora mesmo, 1, 2, 3, 4 até o final, tá certo? Então, estudem aí essas formas que nós vimos aqui, assim como também trocando aí, lembrando que a partir do meia, né, do 30, eu tenho aí formas diferentes para dizer a hora. Eu posso dizer o que? São las 2 menos quarto, indicando já a hora dada, mais os minutos que faltam. Ou então, es un quarto para las 2, ou es la 1:45, tá bom? Sendo que também nós podemos mudar os números. Ao invés do 1, eu posso colocar 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, tá certo? Muito bem. Formas mais usadas. Em um quarto corresponde a um quarto de hora, Ou seja, a 15 minutos, que foi o que eu já venho explicando até aí, né? Que os 15 minutos, ele representa o quê? Um quarto de uma hora. Então, a palavra média corresponde a meia hora, ou seja, 30 minutos. Por vezes, para diferenciar os horários, é comum o uso das seguintes locuções, que é o que a gente vem vendo. De la mañana, de la tarde, de la noche, de la madrugada. Então, eu poderia dizer, es la 1:30 de la tarde. Ou então, eu poderia dizer, es la 1:30 de... son las 6:15 de la noche. Então, aqui é para você especificar o horário, se vai ser da manhã, da tarde, da noite ou madrugada, tá bom? Então, aprendam aí também essas locuçõezinhas, essas expressões, tá certo? Dando continuidade, nós temos aí esses exemplos. Então, eu posso apresentar um relógio a você e perguntar a hora. Que hora é? Aí, no primeiro relógio, nós temos o seguinte. Lembrando que o ponteiro menor equivale à hora e o ponteiro maior equivale aos minutos. Então, o menor está em cima do 5 e o maior está em cima aí do 10. Então, eu poderia dizer, son las 5:10, ou eu poderia dizer, son las 6 menos, aliás, quando ele está aí, ele vai dar, desculpa, viu? No caso aí, ele vai dar 5 horas, né? Então, eu poderia dizer, son las 4:50, ou eu poderia dizer o quê? Son las 5 menos 10. Então, se vai dar 5 horas, eu tenho 4 horas e 50 minutos. Então, son las 4:50, não é isso? E vai dar o quê? 5 horas. Então, eu diria o quê? Son las 5. Faltam quantos minutos? 10. Então, son las 5 menos 10. As duas formas estariam corretas. Da mesma forma, nós temos aqui. O menor está no 11 e o maior está no 30, ok? Então, eu poderia dizer, son las 11:30 ou son las 11:30, tá certo? O pequeno está no 9, o grande está no 15, que é o 3 que representa o 15. E representa um quarto de uma hora. Então, eu poderia dizer, son las 9:15 ou son las 9:15, tá certo? Então, eu tanto posso dizer quarto, como eu posso dizer 15. Aqui, nós temos 7 em ponto.
Son las 7 em punto, ok? Son las 7 em punto. E o pequeno e o grande estão aí no número 1. Então, eu posso dizer o quê? Es la 1:05. Es la 1:05. O menor está no 10, o maior está no 8, que representa os 40 minutos. Então, eu poderia dizer son las 10 menos 20, né? Vai dar aqui 10 horas ainda. Então, eu poderia dizer son las 10 menos 20 ou son las 9:40, tá certo? Então, aí nós temos essas duas formas para expressar essa hora aí, tá bom, meus amores? Entendido? Espero que sim. Nós temos essa atividadezinha aí. Marca as opções corretas de las horas. O pequeno está no 2, que são as horas. O grande está no 3, que são os minutos. Então, que horas eu poderia dizer aí? Lembrem-se que aí eu posso dizer de duas formas. Quais são? Vamos lá observar. Eu poderia dizer son las 2:03. Ok? Só porque o ponteiro dos minutos está em cima do 3, nós sabemos que o 3 não representa 3 minutos. Son las 2:15. 2:15. Sim, então uma das formas que eu poderia utilizar aí para dizer essa hora son las 2:15. Letra C, son las 3:10. No. Son las 2:15. Sim, então eu poderia dizer son las 2:15, 2:15. Eu poderia dizer ela es las 2:15. Não, por que está errado aqui? Não pelo quarto, mas sim porque eu tenho es, e não é es, é son, ok? Porque a partir das 2 horas nós temos aí plural. Es las 13:15, da mesma forma, não é es, é son. Es 2:15, da mesma forma, não é es, é son, tá certo? Então, além da hora, você tem que prestar atenção se você está fazendo uso do verbo ser corretamente, tá certo? Então, aqui nós poderíamos dizer quais alternativas marcariam essa hora corretamente. Son las 2:15 e son las 2:15, tá certo? Na outra hora, no nosso outro relógio, nós temos o menor no 1 e o maior no 9. Então, eu poderia dizer, es la 1:45. Sim, eu posso dizer, es la 1:45, né? 1:45. Eu poderia dizer, es un cuarto para las 2. Eu poderia dizer, faltam 1/4, 15 para as 2 horas. Sim, que nós temos aqui 15 minutos para as 2 horas. Então, es un cuarto para las 2 também está correto. Son la 1:15? No. Por quê? Nós poderíamos dizer, son las 2:15, né? E son la 1, ó, una, singular, então nós usaríamos o quem? Es e não son. Então, incorreto. D. Es la 1:15? Não, por quê? Ainda seria o quê? Son las 2:15, que você vai para a hora que vai estar dando aí, né? Son las 2:15? Sim, então, son las 2:15. Son la 1:45? Incorreta, porque não é son, é es. Son las 2:45? Não, porque ainda não são 2 horas. Vai ainda dar 2 horas, ok? Então, nós poderíamos utilizar letra A, letra B e letra E para representar esta hora aqui, tá bom? Muito bem, meus amores. Espero aí que vocês tenham compreendido como perguntar, como responder as horas em espanhol. Lembrando que esse conteúdo não está aí na apostila de vocês, porque eu trouxe ele, porque ele é interessante para que vocês já possam aí aprendendo a falar, a responder e a perguntar as horas em espanhol, tá certo? Então, é interessante que você vá fazendo aí suas anotações no seu caderno, para que, quando cobrado, você saiba responder corretamente, tá bom? Então, obrigada pela participação de vocês, um beijo no coração,
Como sempre, por favor, quem tiver dúvidas, eu estou à disposição. Não fique com sua dúvida para que você não se prejudique, tá bom? Me procure porque eu estou aqui justamente para isso, para ajudar vocês no que eu puder, tá bom? Então, hasta luego, beijos em tu coração.